Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo, pessoal, é muito importante. É um vídeo de utilidade pública, é um vídeo de alerta contra um perigo eminente que está na sua cozinha. É um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Muitas pessoas acham que estão seguras com ele, mas na verdade não estão, porque você tem um aparelho explosivo e altamente perigoso. Eu não estou falando da Airfry, tá? Estou falando do micro-ondas, um aparelho eletrodoméstico que a maioria dos brasileiros tem em casa. Eu acho que mais de 90% das pessoas têm um micro-ondas em casa ou até no seu escritório, no seu comércio. Mas esse aparelho é extremamente perigoso. Eu tenho ele aqui em casa há muito mais tempo do que tenho um Airfry e eu já conheço os perigos desse aparelho, sei como usá-lo, mas eu lhe falo, depois que eu comprei Airfry, eu praticamente aposentei esse aparelho. Por quê? Porque esse aparelho aqui, pessoal, é uma bomba ambulante. Esse aparelho, ele tem um canhão interno de micro-ondas, né? Que esse canhão é chamado de magnetron. Então ele lança essas ondas, micro-ondas eletromagnéticas dentro dele para fazer cozinhar os alimentos. Então é uma maneira não convencional, tá, de cozinhar os alimentos, certo? Enquanto a Airfry trabalha de maneira tradicional, né, por convecção, ou seja, a serpentina aquece o ar aquece o alimento. Aqui isso não acontece, tá? As micro-ondas aceleram, agitam as moléculas de água nos alimentos e aí aquelas moléculas aquecem e cozinham os alimentos, tá? Mas as ondas ficam presas aqui dentro, pessoal, porque são altamente perigosas. Estamos falando de radiação, tá? Radiação, isso mesmo. Então, o que acontece? O micro-ondas tem que ser todo selado por dentro, né? Uma película de metal. Então, é por isso que aqui por dentro dele é todo de metal, né? Como vocês podem ver. E na porta, que é vidro, também tem uma malha de metal para impedir que essas micro-ondas escapem. Porque se elas escaparem, você que vai ser preparado, você que vai ser cozido, tá? Então, isso aqui é um aparelho muito, muito complicado. Muita gente no meu canal me pergunta: Will, a Airfry é a mesma coisa do micro-ondas? Eu consigo esquentar minha comida nela? Sim e não. Você consegue sim esquentar a sua comida nela, mas a Airfry não é como o micro-ondas. O micro-ondas é muito mais limitado. Tem muita coisa que você não pode usar no micro-ondas, tá? Muitos alimentos você não pode colocar aqui dentro, tá? Só para você ter uma ideia, você não pode colocar aqui dentro ovos para cozinhar, que eles explodem. Se você colocar aqui embutidos selados, como por exemplo uma linguiça, você tem que furar ela. Se você não furar, ela explode. Se você colocar aqui, por exemplo, uma batatinha, você tem que furar a batatinha, senão ela explode. Se você colocar aqui, por exemplo, a cenoura não pode entrar aqui de jeito nenhum, porque a cenoura, a composição dela, faz com que apareçam aqui verdadeiros relâmpagos, raios, né, de plasma, quando a cenoura está aqui dentro. Não preciso nem falar que o micro-ondas não pode ir nada de metal, nada de alumínio, de ferro, de aço, nada pode ir aqui dentro. E você também não pode fazer líquidos aqui dentro. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de aquecer o seu cafezinho aqui, né? O seu leitinho, gosta de aquecer o seu chá, mas não pode, porque esses líquidos se transformam em bombas aqui no micro-ondas. Isso mesmo, o micro-ondas transforma o seu líquido, o seu cafezinho, o seu leite, a sua água, o seu chá em uma bomba, como vou mostrar para vocês nas imagens a seguir. No vídeo, uma mulher retira leite esquentado no micro-ondas e ele explode no rosto dela. As queimaduras foram graves. O acidente que aconteceu em Curitiba chamou a atenção para os cuidados ao manusear o eletrodoméstico, símbolo da vida moderna. Como vocês puderam ver aí, né? A moça se acidentou gravemente. Teve queimaduras de 2º grau. Por quê? Porque o micro-ondas transformou o leite dela em uma bomba, tá? Então, por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque o micro-ondas não trabalha da maneira convencional, ou seja, ele não trabalha através de convecção, de troca de calor, né? No fogão você tem a chama que aquece o metal da panela que aquece a sua água. Então a água entra em fervura, ebulição, a 100 graus centígrados. A mesma coisa acontece na Airfry. A Airfry tem a serpentina que aquece o ar e o ar aquece o alimento. Então dessa forma, são formas naturais. Mas o micro-ondas trabalha de forma não natural. Ele aquece as moléculas dentro dos alimentos por vibração. E essa vibração faz com que, principalmente os líquidos, passem da temperatura de ebulição
sem ferver. Só para você entender, se você colocar aqui um simples e inocente copo d'água e colocar o micro-ondas na potência máxima por 2 minutos, essa água não vai ferver. Mas quando você abrir a porta e tirar, ela vai explodir na sua cara, porque ela está muito além dos 100 graus centígrados, que é o normal da água ferver, né? São 100 graus. No micro-ondas a água pode passar dos 200 graus, 250, 300 graus, e ela não vai ferver. O nome desse efeito chama-se erupção de fervura atrasada, e é uma coisa perigosíssima que só acontece em micro-ondas. Tem outra coisa também, o micro-ondas pode explodir se você colocar metais dentro dele, tá? Metais, qualquer metal. Se você pode colocar sua quentinha aqui e for aquele alumínio, né, na quentinha, ele pode explodir o micro-ondas. O micro-ondas pode explodir sozinho, se você ligar ele sem colocar nada lá dentro, na potência máxima. Depois de alguns minutos, as ondas lá dentro, as micro-ondas, podem fazer o aparelho superaquecer e explodir. E pasmem, esse aparelho pode explodir desligado, se tiver uma fuga de micro-ondas. Se tiver algum problema aqui, né, que der fuga de micro-ondas e essas micro-ondas encontrar outro aparelho que trabalhe com ondas também, por exemplo, o celular, você pode explodir o seu micro-ondas ele desligado. Não é fora da tomada, tá? Fora da tomada é uma coisa, desligado é outra. Desligado é ele na tomada, mas assim, ó, parado. Ele pode explodir, como aconteceu com essa senhora aqui, ó. A explosão de um micro-ondas no município de Garanhuns. Ela contou que estava trabalhando no Festival de Inverno de Garanhuns e aí ela teria se aproximado do equipamento em funcionamento com o celular. O aparelho explodiu. A mulher teve queimaduras pelo corpo e foi levada ao Hospital da Restauração. Hoje pela manhã, ela recebeu alta e contou como tudo aconteceu. As queimaduras ainda não cicatrizaram. Há marcas no rosto, braços, tórax e principalmente nas mãos. Edivânia ainda está em fase de recuperação. Pelo menos 3 vezes por semana, ela e o marido precisam vir ao HR fazer os curativos. O acidente foi no dia 23 de julho, em Garanhuns, durante o Festival de Inverno. Ela estava trabalhando numa barraquinha de lanches quando o filho ligou para o celular e ela atendeu. Ao desligar, a explosão. Quando desliguei, que foi pôr o celular abaixo do balcão, aí eu só vi a explosão. Aí quando eu olhei para mim, eu já estava toda em chamas. Aí comecei a gritar. O Hospital de Garanhuns disse que foi a radiação que ele estava soltando. O que é mais impressionante nessa história é que tanto o micro-ondas quanto o celular estavam desligados no momento do acidente. A dona de casa ainda precisou retirar tecido dos braços dela para colocar nas mãos, que foi a área mais atingida. Como vocês puderam ver no vídeo, o micro-ondas é um aparelho extremamente complexo. Ele é muito perigoso. Tem que saber usar esse aparelho, porque não é fácil, pessoal. Os acidentes que ele provoca são muito graves. São queimaduras de 2º grau, queimaduras de 3º grau. Então, pessoal, muito cuidado ao usar o seu micro-ondas. O meu está praticamente aposentado. Depois que eu comprei a Airfry, não uso ele para nada, nem para esquentar, né, um chazinho aí. Porque eu sei, qualquer vacilo que você der com esse aparelho pode ser fatal, tá? Completamente diferente da Airfry. A Airfry é um dos aparelhos mais seguros que você tem hoje na cozinha e também um dos mais saudáveis. Se você quer saber se o seu micro-ondas está com fuga de micro-ondas, faça o seguinte, faça um teste. Coloque um copo d'água em cima do micro-ondas e ligue ele por 1 minuto na potência máxima. Se esse copo d'água esquentar, o seu micro-ondas está vazando micro-ondas para fora dele. Isso é um perigo. Se livre do aparelho. Não justifica o conserto. O conserto é caro demais, entendeu? E o micro-ondas, realmente, depois que começa com fuga de micro-ondas, é um problema resolver isso, tá? E você não vai arriscar a sua saúde, né? Você também pode colocar, por exemplo, o copo d'água na frente da porta dele e também fazer o mesmo teste de 1 minuto da potência máxima. Ou nas laterais, tá? Se em qualquer desses cenários o copo de água esquentar, a água esquentar, seu micro-ondas está com problema sério, tá? De contenção de micro-ondas e você está correndo risco. A sua saúde está em risco, porque as micro-ondas cozinham de dentro para fora e os seus órgãos internos vão cozinhar e você vai morrer. Então, muito cuidado com esse aparelho. Esse aqui está praticamente aposentado, estou pensando seriamente em vendê-lo, não usar mais, para não correr o risco, porque uma criança desavisada que for mexer nisso aqui, ou até um adulto mesmo, pode se acidentar de maneira terrível. Então, pessoal,
muito cuidado. Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa esse sininho aí para receber novas notificações de novos vídeos que sempre estão saindo aqui no canal, tá? Tem vídeos de culinária, né, de receitas, tem vídeo aqui dando dicas como esse, né, utilidade pública, tem vídeos diversos aqui no canal, tá? Então eu espero que você esteja curtindo e esteja acompanhando aqui o canal. É sempre um prazer para mim recebê-los. Vou nessa, até mais!